Bom, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar o laboratório de controle de sistemas mecânicos, as últimas práticas realizadas. Os componentes do grupo são Camila Soares, Kailane Vitória e Lívia Carlos. Nessa prática 5, ela foi realizada utilizando o motor de corrente contínua. Nela, a gente quis encontrar a sintonia do controlador nesse motor. A gente utilizou o software do LabVIEW e a partir dessa malha fechada foi implementada os ajustes de parâmetros do controlador PID, que é o KP, o KI e o KD. Com esse objetivo, a gente conseguia melhorar a resposta dinâmica desse sistema, que inicialmente foi utilizado apenas com o controle proporcional P, e variando o ganho em KP, observando essa influência sobre a resposta do motor. E durante esses testes, a gente conseguiu monitorar o valor de referência, né, o set point, a variável do processo, o PV, e o sinal de saída do controlador, que é o CO, o que permitiu que a gente analisasse essas características, como o tempo da resposta, erro em regime permanente e a estabilidade de atuação do controlador. Aqui nós temos um print da tela, que é essa interface do LabVIEW, que foi utilizada para configurar esses parâmetros no controlador e monitorar em tempo real essa resposta do motor em corrente contínua e malha fechada. E aqui a gente tem a implementação lógica do controle no LabVIEW, onde ela mostra o cálculo dessa ação de controle, a realimentação do sistema, a comunicação com o motor em corrente contínua por meio dessa placa de aquisição de dados. Bom, a prática 6, ela foi uma continuação da prática 5, com a diferença que aqui nós analisamos o sistema em malha fechada e em malha aberta. Então, o controlador, a sintonia do controlador, ela foi aplicada ao motor de corrente contínua, utilizando também o LabVIEW, e aí nós ajustamos os parâmetros para que do controlador PI e PID, e a resposta do sistema foi analisada tanto em malha aberta quanto em malha fechada, permitindo realizar uma comparação entre a resposta dessas duas malhas e a influência nos ganhos de desempenho, na estabilidade e na redução do erro do controle. A implementação e a sintonia do controlador no LabVIEW permitiu que a gente analisasse as respostas do motor CC em malha aberta e em malha sistema, fazendo uma comparação entre a resposta dos sistemas dos dois, e analisar a influência da malha aberta e da malha fechada nos ganhos do KP, do KI e do KD no desempenho geral do sistema. Nessa primeira imagem, nós temos um print do sistema operando aqui, neste caso, em malha aberta, sem a atuação do controlador sobre o motor CC, mantendo, então, a saída aqui fixa. Nós temos diagrama de blocos e os diagramas de controle. Essa segunda imagem já é o sistema operando em malha fechada, com o controlador aqui ele ajustando automaticamente a saída para reduzir o erro entre o set point, que é o valor que a gente escolheu para iniciar, e a variável de processo. Aí nós temos o diagrama de blocos e as variáveis que nós inserimos. Já na nossa prática 7, a gente foi analisada a influência da ação derivativa na resposta do controlador aplicado ao motor de corrente contínua. Foram realizados testes com e sem a ação derivativa, avaliando o comportamento do sistema diante da aplicação de perturbações e comparando o desempenho do controlador na rejeição de distúrbios e na estabilidade da resposta. Comparação da resposta do sistema com e sem ação derivativa, né, evidenciou a influência do ganho KD na rejeição de perturbações e na estabilidade do controle do motor. Nessa primeira imagem, a gente consegue ver a comparação entre um controlador sem e com ação derivativa, mostrando que as inclusões de KD melhoram a resposta do sistema frente à aplicação de um degrau e reduz os efeitos das perturbações.
Nessa outra imagem, é possível verificar a implementação do controlador PID no LabVIEW, com inserção de perturbação e ajuste da ação derivativa para análise do desempenho do sistema em malha fechada. Conclusão. As práticas, então, nos permitiram compreender o funcionamento do sistema de controle aplicados ao motor de corrente contínua, desde a análise de sinais e modelagem matemática até a implementação e sintonia do controlador em malha fechada. Os resultados demonstraram que o ajuste adequado dos ganhos do controlador melhoram a estabilidade e reduzem o erro e aumentam o desempenho do sistema frente a perturbações. Foi isso, muito obrigada.